IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Divino Mestre Jesus, ao iniciarmos a nossa conversa amiga desta manhã com aqueles que desejam sintonizar com os teus sublimes ensinamentos, formulamos as nossas humildes rogativas de que tenham feliz colheita, de muita paz e harmonia. E te rogamos ainda, Senhor, concede àqueles nossos irmãos esportistas que tiveram arrebatadas suas vidas de modo tão trágico, as bênçãos da serenidade e da firmeza para encararem sua nova realidade, e que logo se vejam na plenitude do Espírito. Aos seus familiares queridos, concede o conforto e a consolação pela certeza do reencontro. Abençoe a todos, Senhor. Amigos ouvintes, nosso fraternal bom dia. Bom dia para você, Nara Carlone. Bom dia, Eurípides. Para você, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês, bom dia, ouvintes da Rádio Imperador. Responsável pelo áudio e pela sonoplastia. Sementeira Cristã, produzido e dirigido pela equipe do IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Os espíritos superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão número 583. A pergunta: desde o início de sua formação, o espírito goza da plenitude de suas faculdades? A resposta: não. Porque para o espírito, assim como para o homem, existe a infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. Já a sessão deste programa que responde a perguntas dos ouvintes responderá hoje às indagações do nosso prezado ouvinte Carlos Alberto, do Jardim Seminário, a respeito da epilepsia. Ele formulou 3 perguntas. Os portadores de epilepsia são médiuns? Se não, ou se não são, há implicações espirituais na enfermidade? E o espiritismo pode ter solução para esse mal? Vamos aguardar um pouquinho, meu caro Carlos Alberto, e ouviremos a resposta no final deste programa. Ante as inúmeras indagações de irmãos nossos, frequentadores do IDEFRAN e muitos deles ouvintes deste programa, e bem a propósito da desencarnação coletiva no triste acidente aéreo do time chapecoense de futebol, que comoveu os brasileiros, quiçá o mundo inteiro, veremos aqui que se trata de resgate coletivo que ocorre quando o débito é contraído por um grupo de espíritos que faliram em ações semelhantes ou das mesmas ações. No momento oportuno, eles se associaram no plano espiritual e programaram a nova reencarnação, em que se conjugam nos mesmos labores ou proximidade, para que o agrupamento lhes faculte a ocasião da desencarnação dolorosa. Elegem ainda na espiritualidade um tipo de morte que lhes proporcione o resgate coletivo, como coletiva foi a contração da dívida no seu passado infeliz. É assim que a desencarnação coletiva lhes representa a porta de libertação. Esclarece o Espírito Emmanuel no seu livro Consolador, questão 250, que na provação coletiva verifica-se a convocação dos espíritos encarnados
participantes do mesmo débito com referência ao passado delituoso e obscuro. O mecanismo da justiça na lei das compensações funciona, então, espontaneamente, através dos prepostos do Cristo que convocam os comparsas na dívida do pretérito para os resgates em comum. É por essa razão, diz Emmanuel, que muitas vezes intitulais doloroso acaso as circunstâncias díspares no mesmo acidente, que ocasiona a morte do corpo físico no quadro dos seus compromissos individuais. Já o espírito André Luiz, também pela psicografia de Chico Xavier, livro Ação e Reação, diz que o desencarne coletivo acontece porque um grupo ou grupos de espíritos comprometidos com o mesmo débito ou com débitos semelhantes, em reencarnações pregressas, se associa, ainda na espiritualidade, antes do renascimento, com a finalidade de realizar trabalho redentor em resgates coletivos. Desta maneira, uma vez encarnados, vão viver numa determinada região ou se encontram em determinado local, na época adequada de se cumprir a lei, e juntos sofrem o mesmo tipo de desencarne. Tais são os desencarnes coletivos que ocorrem em acidentes e catástrofes de toda sorte, que vitimam pequeno ou grande número de criaturas. De nossa parte, rogamos a Deus, a Jesus e aos espíritos amigos que concedam àqueles nossos irmãos que se transferiram para o plano espiritual por vias tão trágicas, as bênçãos da paz, do sono tranquilo e filtrador, assim como de um despertar sereno e breve alcance da plenitude espiritual. Aos seus familiares queridos, que Jesus lhes conceda as bênçãos do conforto moral, da consolação pela ideia de que a vida não acaba e da certeza do reencontro. Uma breve interrupção no tema central de hoje para o nosso momento musical para reflexão. Nós vamos ouvir Acima de Tudo Amor, composição de Osana Janaína de Oliveira, que é regente do Coral Sol Maior. Persegues assim, pois ouvi tua voz, Senhor, vai-te envio às nações, meu evangelho é a luz de quem crê. Que eu seja um vaso em suas mãos, para cumprir seus preceitos, Senhor, eu possa levar às nações a caridade, a paz e o amor. Nenhum olho viu, nenhum ouvido escutou, nem o coração do homem sentiu o amor que Deus preparou. Nenhum olho viu, nenhum ouvido sentiu o amor que Deus preparou. De nada adianta o dom de línguas dos homens, dos anjos, o dom da profecia e ciência, montanhas, enfim, mesmo que doasse meus bens, meu corpo lançado
seja um vaso em suas mãos, para cumprir seus preceitos, Senhor, eu possa levar às nações a caridade, a paz e o amor. Nenhum olho viu, nenhum ouvido escutou, nem o coração do homem sentiu o amor que Deus preparou. Nenhum olho viu, nenhum ouvido escutou, nem o coração do homem sentiu o amor que Deus preparou. De nada adianta o dom de línguas dos homens, dos anjos, o dom da profecia e ciência, eu mudasse montanhas, enfim, mesmo que doasse meus bens, meu corpo lançado a chamar, Senhor, sem nada valeria, sem amor eu nada seria. Profecias terão o seu fim, a ciência terminará, as línguas emudecerão, mas o amor jamais acabará. Meus caros ouvintes, vamos agora ter a nossa atenção voltada para algumas reflexões com Chico Xavier. É que a editora Instituto de Difusão Espírita de Araras, São Paulo, no ano de 1981, com notas e organização de Salvador Gentili e Hércio Marcos Sintra Arantes, editou o livro A Terra e o Semeador, recheado de perguntas formuladas por vários interessados nas palavras sempre carregadas de verdades cristãs do nosso sempre lembrado Chico, que, por sua vez, dizia estar refletindo a sabedoria dos espíritos, especialmente de Emmanuel. A pergunta: Chico, você acha que o mundo conseguiria viver sem a família organizada? Ele respondeu: não acreditamos que conseguiria, porque sem a família organizada caminharíamos para a selva. Isso não tem razão de ser. Admitimos que a família terá de fazer grandes aberturas, porque estamos aí com os anticoncepcionais, com os problemas psicológicos, com os conflitos da mente, com as exigências afetivas de várias nuances. E disse: os assuntos familiares assemelham-se hoje aos viajantes que transitam em determinadas estradas. Com um exagerado acúmulo de veículos, construímos mais pistas para que haja menos desastres. A família precisa abrir novas pistas de compreensão para que os componentes dela possam viver em regime de respeito recíproco, com os problemas de que são portadores, sem a agressão que tantas vezes se verificam contra criaturas que sofrem aflitivos problemas dentro da constituição psicológica diferente da maioria. E continuamos ouvindo Chico. Cremos que esses assuntos estarão presentes em simpósios da ciência e aqueles que nos orientam nos ajudarão a encontrar os caminhos necessários à paz, com o apoio da religião, em tempos muito próximos. Nesse sentido, peço licença a vocês, apesar da resposta estar um pouco longa, para recordar aquela afirmação de Paulo no versículo 1 do capítulo 2 da primeira epístola a Timóteo. Ele pede para que nós todos, cristãos, façamos preces pelos dirigentes e pelos nossos pastores e por todos aqueles que administram os interesses do mundo, para que estejamos em paz. E continuava: roguemos a Deus para que as cúpulas das nossas comunidades estejam seguras, seja em política,
religião, ciência ou cultura estejam afinados com as necessidades de atendimento da comunidade e que eles contem também com o nosso respeito e colaboração para que possamos pouco a pouco resolver os nossos problemas. Depois alguém lhe perguntou: Chico, quando a gente chora muito pela desencarnação de um ente querido, perturba o seu espírito? E ele respondeu: geralmente, quando partimos da Terra, partimos em condições difíceis, sempre traumatizados por violenta saudade. E essa saudade também fica do lado de cá. Se persistimos nas impressões de dor negativa, cultivando angústia interminável, isso se reflete sobre a pessoa que nós amamos. E continuou esclarecendo: sem dúvida, o parente é nosso, a lágrima é uma herança nossa, sofremos e choramos, mas sempre que pudermos chorar, escorados na fé em Deus, escorados na certeza de que vamos nos reencontrar, isso tranquiliza aquele ente amado que espera de nós um diálogo pacífico. Outra pergunta que lhe fizeram: Chico, segundo a doutrina espírita, há planos espirituais superiores, dispondo de notáveis poderes. Como vocês explicam que eles não atuem para evitar e impedir as guerras e hecatombes que tanta repulsa causam a todos os espíritos bem formados? A resposta foi certeira. Certamente os espíritos superiores interferem sempre através do diálogo amoroso e pacífico que o mundo espiritual estabelece com os seres humanos, desde épocas imemoriais. Tudo aquilo que conhecemos dentro da religião, os preceitos religiosos, são induções à paz e ao amor que devemos cultivar uns com os outros, a estima recíproca, o trabalho, o progresso, a cultura, a não violência. E continuou ele: se em nosso campo de criaturas humanas há determinados conflitos, isso ocorre à nossa conta, porque é claramente que o homem terá criado o robô, mas Deus criou o espírito humano livre, herdeiro das qualidades divinas, e o homem, configurando o homem e a mulher, obviamente, possui suas faculdades próprias de autodeterminação, e por isso mesmo necessitamos compreender que todos dependemos uns dos outros, que a guerra é um estado anômalo dentro da humanidade, que isso não deveria ocorrer e que quanto mais nos adiantamos, mais longe ficaremos das guerras e mais perto do panorama das realizações divinas que nos esperam no mundo de amanhã. Nova interrupção no nosso tema central de hoje. Vamos ouvir o nosso momento musical mediúnico do Espírito de Noel Rosa, psicografia de Marta Galego, comentário. Queria que vocês hoje cantassem novas canções que falassem do amor e da alegria, do amor que dá vida ao coração, da alegria da canção que faz da noite um novo dia. Que vissem quantos pães distribuídos e que foram divididos após a multiplicação. E ver que do estudo fez-se o amor, o resultado é curador na mais bela operação. Queria que vocês vissem o irmão que aqui vem em aflição, pedindo amparo e carinho. E como vocês tocam vibração, dão a este coração nova luz em seu caminho. Queria que vocês pudessem ver a transformação de um ser. Ah, meu Deus, como eu queria
Queria dizer pra vocês cantando como vai se transformando a minha alma dia a dia. Desta alma que aprendeu com vocês a ser alguém outra vez, sabendo a que se destina. Saudemos nosso mestre de Leão e a terceira revelação, que é hoje a nossa doutrina. Queria que vocês pudessem ver a transformação de um ser. Ah, meu Deus, como eu queria. Queria dizer pra vocês cantando como vai se transformando a minha alma dia a dia. Ouça outra pergunta dirigida ao Chico. Chico, os espíritos desencarnados em desequilíbrio influem sobre os encarnados a ponto de subtrair-lhes o livre-arbítrio? A resposta dele: não. Na condição de cristãos, sobretudo porque antes da codificação da doutrina espírita já possuíamos no Evangelho de Jesus explicações muito claras quanto à nossa responsabilidade de viver, é impossível admitir que uma criatura encarnada ou desencarnada consiga furtar o livre-arbítrio nas fontes do nosso pensamento. E continuou Chico. Às vezes estudamos o assunto quando já nos achamos encarnados nas consequências de ações complexas ou infelizes, praticadas por nós, seja nesta vida ou em vidas passadas. Nessas circunstâncias, somos impulsionados a crer que o espírito obsessor encontra em nós afinidade ou raízes de ligação pelas quais se harmonizam conosco, quando na realidade são companheiros nossos da existência atual ou de outras eras que passam a integrar conosco verdadeira legião de criaturas perturbadas. Por isso mesmo, disse ele, Jesus, certa feita, conforme as narrativas do Evangelho, declarou que determinado espírito obsessor trazia o nome de legião. Em vista disso, a criatura, quando está positivamente obsediada, pode estar refletindo toda uma falange de espíritos infelizes que se afinam com ela. Processo obsessivo, a nosso ver, é problema de harmonização ou de aceitação no mecanismo de nossos relacionamentos recíprocos. E alguém lhe fez a seguinte pergunta: caro Chico, como você entende a afirmativa que fazem de que os tempos são chegados? Quais os sinais que você pode nos mencionar a esse respeito? E ele respondeu: segundo Emmanuel, os tempos são naturalmente chegados, para que nós, no nosso íntimo, façamos um compromisso real, efetivo, de renovação interior, valorizando o tempo na pauta dos conhecimentos superiores que já possuímos. E continuou: se aproveitamos 10 ou 20% em trabalho dos conhecimentos elevados de que já somos detentores, principalmente nós outros, os espíritas cristãos, certamente que os tempos estariam chegados para muita felicidade na Terra, começando esta felicidade em nós mesmos. Mas aí Chico expressou-se preocupado. Isso, porém, não é fácil. Construir por fora foi sempre algo muito fácil, mas edificar por dentro de nossas qualidades superiores, que nos converterão em espíritos realmente enobrecidos, é muito difícil. Os tempos são chegados para que venhamos a perceber isso com mais clareza. Trabalhar e trabalhar pelo bem de todos, este é o programa da criatura em todos os tempos, de modo a penetrar no entendimento e na execução das leis de Deus. Agora, ouçamos outra pergunta. Chico, por que se diz que o espírito, para evoluir, precisa encarnar? No mundo espiritual ele não evolui? Qual a diferença principal entre as duas faixas de evolução quanto ao aprendizado? E Chico respondeu:
Não acreditamos estar de posse dos conhecimentos para respondermos às questões assim tão profundas, envolvendo decisões do plano superior. O que podemos concluir dos ensinamentos múltiplos dos amigos espirituais é que, durante a existência na Terra, enquanto somos favorecidos com a permanência no corpo, dispomos de maiores oportunidades para aprendizagem, educação ou reeducação na aquisição das experiências de que necessitamos para a ascensão definitiva à vida maior. E continuou suas explicações. O corpo, neste caso, funciona como sendo uniforme no educandário. Sabemos que o corpo em si obedece às leis estabelecidas em regime de igualdade para a criação dos demais corpos. Cabe-nos, portanto, admitir que, uniformizados pelo padrão de vestuário na escola da Terra, somos favorecidos com disciplinas que, de momento, não estimamos receber. E explicou. Aqui recordamos aqueles alunos dos colégios humanos que, na maioria, muitas vezes, não se agradam das disciplinas com que são acolhidos nos estabelecimentos que os recebem, embora mais tarde venham a saber que o benefício dessas disciplinas é e será sempre incalculável para eles todos. E disse o Chico: internados no corpo terrestre é que somos instruídos a respeito da necessidade de mais ampla harmonização de nossa parte, uns com os outros certamente, porque, vivendo nas esferas espirituais próximas da Terra, com aqueles que são as criaturas absolutamente afinizadas conosco, não percebemos de pronto as necessidades de aperfeiçoamento e progresso. Numa comunidade ideal, com 20, 40 ou que sejam 10 pessoas, raciocinando por uma faixa só, estamos tão felizes que corremos o risco de permanecer estanques em matéria de evolução por muito tempo. Beneficiados com a reencarnação, o estacionamento é quebrado de modo natural, para que sintamos a sede de novos conhecimentos. Ouçamos a resposta a esta pergunta. O estudo em grupo é hoje um método muito divulgado. Este método é vantajoso para o adolescente? E veio a resposta. Tanto para os jovens como para os adultos, o estudo em grupo é o mais eficiente, até porque nós não podemos esquecer que, na base do cristianismo, o próprio Jesus desistiu de agir sozinho, procurando agir em grupo. Ele reconheceu a sua missão divina e constituiu um grupo de 12 companheiros para debater os assuntos relativos à sua doutrina salvadora, que o Espiritismo hoje restaura, procurando imprimir naquelas mentes, vamos dizer, todo o programa que ainda hoje é o da nossa vida, depois de 20 séculos. Programa de vivência que nós estamos tentando conhecer e, tanto quanto possível, aplicar na doutrina espírita no campo de nossas lides e lutas cotidianas. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição: Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação
é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 37220410 e 37220418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 37222933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. A seguir, no Sementeira Cristã, em nossa dimensão. Ao aproximar-se o fim de mais um ano, lembramos a quantos prestigiam o Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, que a disposição da equipe da instituição é a melhor possível no sentido de promover a divulgação do Espiritismo na condição de esforço conjunto que revivesse o Evangelho de Jesus. Você pode valer-se da livraria ou do Clube do Livro, administrados pelo Idefran, e adquirir livros espíritas e produtos correlatos a preços especiais, facilitando a sua leitura, o seu estudo e o enriquecimento de sua própria biblioteca. A livraria e o Clube do Livro Espírita do Idefran têm como preocupação principal difundir o livro espírita pelo menor custo, especialmente o Clube do Livro Espírita administrado pelo Idefran, que atende Franca e muitas outras localidades do Brasil. Por força das grandes quantidades de livros adquiridos ou adquiridas junto às editoras e distribuidoras, o Clube do Livro Espírita do Idefran pode distribuir livros que custam dezenas de reais por apenas R$15 se retirado no Idefran, ou com um acréscimo de uma pequena taxa, se o associado preferir que seja entregue no endereço que indicar, desde que no perímetro de entrega de Franca. Se em outras localidades, acrescem-se apenas as despesas postais. Ligue área 16 3721 8282 ou consulte o site www.idefran.com.br e você saberá que existem outras maneiras que podem tornar mais baratos ainda os livros distribuídos pelo Clube do Livro Espírita do Idefran. E tem mais, você que reside no município de Franca pode utilizar graciosamente da videoteca e da biblioteca do Idefran. Junte-se àqueles que já vêm desfrutando desses benefícios e faça a sua parte no nosso esforço conjunto de tornar o mundo melhor. Agora ouçam sobre brindes de Natal. Faça desses livros o melhor presente aos seus entes queridos e amigos. 30 segundos, de Richard Simonetti. Custa apenas R$8. O Coração em Palavras. Custa apenas R$10. E saiba mais sobre como o presentear neste Natal. Você que é associado do Clube do Livro Espírita do Idefran pode também adquirir agendas especiais para 2017 a preço de clube, considerando que elas também são lindos presentes de fim de ano. São agendas em ótima apresentação, em brochura e encadernadas. Ouvintes, atenção, que será nos próximos dias 10 e 11, sábado e domingo próximos, o 8º Bazar de Natal, que será promovido nas dependências do Idefran em favor das obras assistenciais do Centro Espírita Cristo Consolador, de Patrocínio Paulista. É ali que você encontrará, a preços de bazar, belíssimos artigos de Natal, de casa e decoração. Teremos apresentações artísticas com Vansan, Coral Sol Maior. O local é Idefran. Repetimos, nos próximos dias 10 e 11, sábado e domingo. Um convite importante. O Centro Espírita Dona Nina convida a todos para a palestra literomusical que promoverá hoje às 18h50 com Juquinha e o Coral Tia Nina, com o propósito de assinalar a abertura do mês de Natal de Jesus. O Centro Espírita Dona Nina é na rua Euclides Barbosa Leme, 411, Vila Santa Helena.
Sementeira Cristã apresenta a sessão Claramente Vivos. Hoje ouviremos mensagem do Espírito da Senhora Hilda, dirigida aos seus queridos, especialmente ao filho Paulino e nora Júlia, aos quais expõe seu estado de espírito quase feliz, mas ainda envolta nas condições que lhe impõe a barreira da presença física entre os que quer bem. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Meu caro Paulino, meu filho, Jesus nos receba em sua bênção. Escrevo com a felicitação de quem ainda corresse, que ele nos mandou o anjo bom, que hoje vela sobre os nossos dias. Ó, querida Júlia, que dizer a você, senão que encontro em sua presença a luz do céu, acerenando-nos a vida? Como explicar-lhe, querida irmã e filha do meu coração, todo o reconhecimento e toda a alegria que me povoam as horas, ao senti-la conosco, abençoando-nos a todos com o seu carinho e desprendimento? Se as lágrimas de gratidão e de júbilo podem falar, dirão as que choram de contentamento ao abraçá-los, que você fez a felicidade com nosso querido Paulino, a quem tanto devemos. Nunca pense, filha querida, que somos duas a partilhar o coração do mesmo companheiro, porque somos muitos. Você preenche as benditas funções de esposa abnegada, e eu agora sou mãe pelo coração, tanto quanto outros seres queridos nos ocupam posições outras, marcadas de imensa ternura e iluminada dedicação junto a nós. Rogo a Deus todos os dias para que você seja feliz, tão feliz quanto feliz você me tornou, transformando as nossas necessidades em esperanças. Abençoada seja você, querida Júlia,
por suas mãos que entreteceram o nosso ninho familiar de novo, iluminando-nos a estrada com oportunidades de realização cada vez mais novas. Agradeço a você a recomposição do nosso caro Paulino, a alegria que a sua dedicação conseguiu restaurar para ele e junto dele a confiança na vida que você lhe inspirou e, sobretudo, o refazimento da paz em que ele, homem digno e abençoado, precisa viver para servir. E agradeço ainda a você o amor com que o seu coração de mulher e de anjo retornou às nossas tarefas por nossas crianças. Querida Júlia, você não planeja trabalho e nem trabalha assim a sós. Estamos unidas para ajudar aos meninos que Deus nos concedeu, à margem de nossos deveres essenciais na vida caseira. Suas peças de roupa em socorro dos pequeninos quase desamparados são joias que me enfeitam de alegria e de fé, sempre mais viva, nos dias sempre melhores que hão de vir. Nossa costura para reduzir e limitar a penúria e a nudez dos pequenos tristes, que esperam de nós um gesto de amor e um sorriso de bênção, no fundo representam obra do Cristo em nossas mãos. Trabalhemos. Às vezes a peça de roupa mais singela é justamente a que se destina a evitar a intromissão da enfermidade em vida preciosa que tão somente o porvir nos fará conhecer. E às vezes, querida Júlia, ou melhor, tantas vezes, a criança que nos recebe apoio e carinho é aquela que no amanhã, talvez menos distante, nos estenderá os braços para amenizar-nos a sede de amparo e a fome da presença de Deus, em forma de paz e consolação. Abençoada seja você, que compreendeu tudo isso e se transformou em coluna sólida de nossas realizações, portas adentro do lar. Você e Paulino, abracem por mim a todas as companheiras e irmãs de trabalho. Distribuamos amor onde o nosso amor ainda não consegue entendimento. Dificuldades são nuvens. O amor é sol. Sombras passam e a luz fica. O tempo, com a bênção de Deus, tudo reajusta, harmoniza, acalma e reconstrói. Não posso escrever mais. No entanto, pelas vibrações do afeto com que carreguei as palavras, vocês receberão com os nossos amigos presentes toda a ternura de minha gratidão e todo o calor de minha alegria. Júlia, quando puder, venha com o Paulino às distribuições de beneficência, onde temos uma parcela de abençoado trabalho. Não temam, estaremos juntos. Refiro-me à nossa festa cristã de caridade e compreensão humana, sob o teto que nos acolhe. A comunhão espírita cristã é nossa casa também. Partilharemos unidos, todos unidos, da felicidade de auxiliar. Queridos filhos de minha alma, querido Paulino e querida Júlia, com vocês dois o coração, todo o coração, da irmã e companheira, que hoje tenho o privilégio de ser para vocês dois mãe feliz pelo coração. Hilda.
Com este prefixo musical, Sementeira Cristã apresenta pergunta e resposta. Hoje vamos ouvir resposta à pergunta do nosso prezado ouvinte Carlos Alberto, do Jardim Seminário, a respeito de epilepsia. Ele formulou 3 perguntas sobre o mesmo assunto. Os portadores de epilepsia são médiuns? Se não são, há implicações espirituais na enfermidade? E o espiritismo pode ter solução para esse mal? Vamos saber isso agora, meu caro Carlos Alberto. E quem volta para responder em gravação é o nosso companheiro Euri Carvalho. Seria interessante, para o melhor entendimento de nossos ouvintes, uma definição do que é a epilepsia. No livro Visão Espírita das Distonias Mentais, de Jorge Andréa, encontramos a informação de que epilepsia é uma doença já conhecida da mais remota antiguidade. Esse termo, epilepsia, foi criado pelo médico árabe Avicena, no século X, significando acometer de surpresa, ou seja, os ataques epiléticos ou convulsões acometem o seu portador nas horas mais inesperadas. A epilepsia está entre as chamadas doenças da alma, e geralmente localizada no perispírito e é refletida no organismo por lesões das células nervosas, lesões anatômicas e funcionais. Ela se manifesta por convulsões localizadas ou generalizadas. As formas principais são o pequeno mal, em que pode haver uma perda de consciência transitória acompanhada pelo piscar dos olhos, e o grande mal, que é o acesso em que o indivíduo cai no chão, sofre convulsões generalizadas, ou ainda o acesso psíquico-motor, em que se verificam explosões caracterizadas por violência, nas quais o indivíduo se mostra amnésio, perda de memória. A nossa medicina diagnostica a epilepsia através da eletroencefalografia, ou também através do mapeamento do cérebro, quando então os chamados focos epiléticos são localizados. Ela pertence ao domínio da psicopatologia. Para a nossa medicina, para essa doença não há cura. Faz-se o controle dela através de medicamentos, quando então as convulsões são bloqueadas. A visão espírita da doença é que o indivíduo já traz ao nascer o estigma da epilepsia no seu perispírito, e ela se manifestará em momento certo de suas vidas através dos ataques epiléticos. Essas pessoas geralmente são espíritos comprometidos que usaram mal em vidas pregressas a sua inteligência e muitas vezes também o seu poder. Kardec, em seus estudos, apresenta relatos de cura da epilepsia através do magnetismo. E no Novo Testamento, nós encontramos lá que Jesus curava os epiléticos, assim como curava os leprosos e os paralíticos. Quanto ao fato da pessoa ser portadora de epilepsia e ser também médium, é preciso que façamos algumas considerações em torno dessa afirmação. Numa breve pesquisa, nada encontramos que nos recomendasse afirmar que, pelo fato de ser epilético, a pessoa, consequentemente, também seja médium. Nossa opinião é de que a epilepsia não dá ao indivíduo a condição de médium. Como qualquer outra pessoa, ele será médium se ele traz consigo as características necessárias para o desenvolvimento e a prática da mediunidade, que independe de classe, cor, religião, cultura, moral e etc. E não será a sua prática e desenvolvimento que resolverá os angustiantes problemas dos seus ataques epiléticos. Sueli Caldas Schubert, no seu livro
Obsessão-Desobsessão, nos relata o seguinte caso que resumiremos a seguir. Nossa irmã, que chamaremos de D, padecia há longos anos de um processo misto de epilepsia e obsessão. Precisava trabalhar, mas a doença a impedia de se estabilizar em qualquer emprego. Quando dos ataques, sofria quedas dolorosas. Seu corpo apresentava sempre contusões provenientes dos tombos de que frequentemente era vítima. Passou a frequentar o Centro Espírita Ivon Costa, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Apresentou melhoras acentuadas com a aplicação de passes. Através de uma consulta espiritual, foi esclarecido que o seu caso precisava de tratamento médico e espiritual. Um médico neurologista, que também frequentava o grupo, a reunião, se propôs então a auxiliá-la. Fez-se os exames, diagnosticou-se a epilepsia e ele então prescreveu os medicamentos necessários para bloquear os ataques. D relutou a princípio, mas acabou por usar os medicamentos. Pela primeira vez, as crises desapareceram. Ao mesmo tempo, ela recebia também o tratamento espiritual. Verificou-se também a ação sobre ela de dezenas de obsessores. Em existência anterior, ela havia sido pessoa de muito poder e de grande perversidade. Número expressivo de obsessores foi esclarecido. Mas, passado algum tempo, resolveu por si mesma suspender o uso dos medicamentos. As crises voltaram, mas ela dizia que o que acontecia com ela era apenas espiritual. Com a insistência do médico e de companheiros da reunião, voltou a usar a medicação. Algum tempo depois, parou por completo com o tratamento. Durante anos, ela colaborou em pequenas tarefas no centro, onde, aliás, era assídua e perseverante. Com o passar dos anos, como as crises não desaparecessem e as orientações continuassem a indicar o uso dos remédios, ela começou a mostrar-se insatisfeita. Aos poucos, deixou de comparecer ao centro, indiferente a todos os conselhos. Prossegue hoje com a sua vida de sofrimentos, não encontrando o alívio que almejava. Quais as ilações que podemos tirar dessa história? Primeiro, que, aliada à enfermidade, está também localizada a ação de espíritos obsessores. Segundo, que não basta ao paciente receber apenas o tratamento espiritual e, no caso da pergunta de hoje, a prática e o desenvolvimento da mediunidade não são suficientes para a superação da enfermidade. Há necessidade de, simultaneamente, o tratamento médico e o uso do medicamento para o bloqueio dos ataques epiléticos. Quarto, é que, finalmente, o trabalho na assistência social, a prática da religião, expressa na disciplina e nos conceitos cristãos, se não cura, suaviza os efeitos da doença e dá força e resignação ao seu portador. Finalizando, nós recomendamos a leitura e estudo dos seguintes livros: Obsessão, Desobsessão e Transtornos Mentais, de Sueli Caldas Schubert, e Visão Espírita nas Distonias Mentais, de Jorge Andréa. Envie suas perguntas para Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo. Ou ligue DDD 16 3721-8282 ou ainda passe e-mail idefran@idefran.com.br. A doutrina espírita em Franca e em todo o Brasil conta uma maneira fácil e barata de divulgar seus conceitos segundo a codificação de Allan Kardec. É que o Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, administra um dos clubes do livro espírita mais antigos do Brasil.
O Clube do Livro Espírita, administrado pelo Idefran, distribui mensalmente 4 opções em ciência, romance, filosofia, mensagens, autoajuda, etc., a preço de clube. Você pode retirar seu livro obrigatório mensal ou os 4 livros distribuídos no mês na secretaria do Idefran, ou recebê-los no endereço que indicar mediante o acréscimo de uma taxa, desde que no perímetro de entrega de Franca. Se você mora em outra cidade, ligue à área 16-3721-8282 ou envie um e-mail para idefran@idefran.com.br ou acesse o site www.idefran.com.br e saiba como fazer para receber seus livros em sua cidade. Clube do Livro Espírita do Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, Franca, São Paulo. CHB Sistemas. Dia após dia, cuidando dos sistemas de sua empresa. Setores calçadistas e de agronegócios. Avenida Antônio Barbosa Filho, 1005, Jardim Francano. www.chb.com.br, facebook.com/CHB Sistemas, atendimento@chb.com.br. Se um irmão transviado te prejudica o interesse, recebe nele a tua valiosa oportunidade de perdoar. Com esta recomendação do Espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o nosso Sementeira Cristã. Agradecemos pela audiência. Sementeira Cristã também pela internet. Em tempo real, www.radioimperador.com.br. A qualquer hora, www.idefran.com.br. Apresentaram Eurípides Mendonça, Nara Carlone, participação de Euri Carvalho, áudio e sonoplastia Luiz Gabriel, inserção virtual Antônio Carlos Essado. Que Jesus nos abençoe e fique agora com a celebração dos nossos irmãos católicos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.